Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast, Otoalerg. Meu nome é Tuane Damasceno, eu sou otorrinolaringologista e estou aqui hoje com a minha sócia, parceira, amiga, confidente, doutora Silvia Inara. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, eu sou médica, pediatra e alergologista e hoje estamos no nosso terceiro episódio do podcast Otoalerg, falando com vocês um pouco mais sobre imunidade. Como melhorar a imunidade? Eita coisa! Então, assim, é algo muito desafiador, né? Então, a gente tem que entender que, especialmente crianças, elas vão ter naturalmente uma imunidade, digamos assim, mais baixa. Por quê? É como eu sempre digo, as mães, é como se as crianças nascessem com as células de defesa virgens. Então, elas precisam passar aí por um processo de amadurecimento, que isso ocorre com o tempo, né? Conhecer o mundo, digamos assim, conhecer os diversos vírus, as diversas bactérias, para elas irem se organizando e se especializando para combater as doenças, né? E aí, a partir de um segundo momento, digamos assim, que a criança entra em contato, né, com aquele determinado bicho, digamos assim, ela já vai ter aquela forminha ali para se defender melhor, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas se perguntam assim, no meu tempo não tinha isso, né? Não tinha esse negócio de ficar adoecendo, a gente brincava livre. E é por que hoje em dia é assim? Por que isso mudou? Mudou porque o mundo é diferente, né? Exatamente. Existe até uma teoria que fala, né, da questão não lembro o nome, da superproteção. Isso. É que hoje em dia a gente tem uma superproteção nas crianças e isso atrapalharia um pouco, né, o desenvolvimento da imunidade. É muita higiene, é muito mimimi, pesa, muita coisa. Não que os pais possam jogar os meninos na lama, né? Porque eu tenho um conhecido que ele fazia isso. Tem que criar imunidade, jogava o menino na lama para tomar banho. Não é bem assim. Tudo é com uma certa prudência. E outra coisa também, o mundo mudou, né? E as doenças evoluíram. E os bichos, quando eles entendem que eles já não conseguem mais causar problemas no corpo da gente, eles se ajustam, né? Eles se transformam, eles sofrem mutações, né? Para cada ano ele vem de uma forma diferente. E vou dar um exemplo. Antes, síndrome mão, pé, boca acometia mão, pé e boca, né? O próprio nome já diz. Hoje em dia, a gente pega síndrome mão, pé, boca disseminada, né? Lesão no corpo todo. Então, com certeza aí, esse vírus, ele já se modificou para atacar a gente com mais potência. Eles são espertos, né? Eles evoluem e aí as doenças vão realmente ficando diferentes. E também, assim, a forma de criar os filhos hoje é diferente, né? Antigamente não tinha tanta preocupação, o menino ficava na terra, ia para a escola com o nariz escorrendo e era normal, as pessoas tinham 10, 15, 20, sei lá, 20 filhos, mais que isso é demais, 15 filhos. E aí os meninos iam sendo criados assim em rebanho. Hoje em dia não, a quantidade de filhos é menor, a gente tem mais orientação, a gente tem mais conhecimento, então se modificou. Não é a mesma coisa do tempo da nossa mãe, dos nossos avós. Então tudo mudou. Exatamente. E aí, assim como os bichos evoluem para nos pegar, nós também temos, né, que evoluir, que nos organizar para nos defender melhor contra eles. E o que nós podemos fazer? O que melhora a imunidade realmente, Tuane? Eu acho que a imunidade ela já começa no útero materno. Eu acho que a mãe que tem uma boa alimentação, que pratica atividade física, ela vai conseguir, sim, dar ao seu filho uma imunidade melhor. Então, se você quer cuidar da imunidade do seu filho, você já vai começar na gestação. Então, você ter uma vida saudável, vai passar isso para o seu filho. Já começa por aí. Exatamente. A forma do parto também, né? Hoje em dia, a gente tem muito parto cesáreo. Então, o parto normal, ele vai permitir à criança que construa uma flora bacteriana diferente. É uma flora protetora. Outra coisa também é a amamentação. Terceiro ponto, então, gestação, parto, depois a amamentação. Então, assim, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né, é o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é o que nós pediatras defendemos. Claro que existem as exceções, mas no geral, eu sempre digo que o aleitamento ele tem que estar bom para as duas partes, né? Então, tem algumas particularidades de algumas mães que infelizmente não conseguem amamentar e tudo bem, então aí a gente vai investir, digamos
assim, nos outros pilares, né, da imunidade, mas para quem pode, né, para quem está disponível. Então, leite materno exclusivo até o 6º mês, está passando ali muitos anticorpos, né, para o seu bebê, e manter esse aleitamento também até os 2 aninhos é muito importante na imunidade. Exatamente. Por isso que algumas infecções, elas só são mais comuns depois dos 6 meses, né? Porque até 6 meses a mãe vai passar os anticorpos, que são as nossas células de defesa, através do leite materno, e isso vai proteger a criança no momento e vai proteger para a vida toda, né? Então, criança que é bem amamentada, ela vai ter um diferencial, né? A gente não pode negar isso. A gente sabe, como você falou, que tem mães que não conseguem amamentar. É muito difícil, não é fácil, né? Eu lembro que até 15 dias eu chorava, né? Mas depois se torna uma coisa tão natural, assim, vale tanto a pena, né? Que você esquece todo o sofrimento dos primeiros dias. Exatamente, exatamente. Então, passou essa questão do aleitamento materno, aí vem a questão da alimentação. A alimentação saudável, uma alimentação livre de industrializados. Às vezes eu fico pensando, aquelas papinhas industrializadas do nosso tempo, que tem lá no... Eita, pode falar, galera. É o que tem lá no supermercado. Imagina aí, você amassar uma banana com uma maçã e botar num potinho. Vai prestar? Horas depois aquilo ali se estraga. Então imagine o tanto de substância química que tem ali dentro daqueles potinhos para poder manter aquele alimento conservado. Então isso tudo vai levar a prejuízos, né, cumulativos, digamos assim, para nosso organismo, e acaba mexendo também nas nossas defesas. Então, a alimentação mais saudável possível, né, livre de industrializados, rica em fibras, em proteínas, em carboidratos, enfim, é muito importante. Quanto menos industrializado, melhor. Quanto mais a comida caseira, melhor. Então, que a gente puder poupar os nossos filhos, principalmente bem no início, na época da introdução alimentar, até porque a criança que ela tem uma boa introdução alimentar, ela vai ser futuramente um adulto mais consciente. Se eu dou doce ao meu filho desde sempre, é claro que ele vai preferir o doce. O paladar do doce é o que primeiro se desenvolve. Então, a criança vai sempre querer o doce. Exatamente. Então, é melhor investir no certo do que consertar mais à frente. É muito mais fácil. Exatamente. E aí, que mais? Falando de alimentação, exercício físico. É importante isso para todo mundo, não é só criança, a gente foca muito nas crianças aqui, né? Mas todas as informações estão também para os adultos. Então, hoje em dia, tudo é qualidade de vida, é alimentação saudável, exercício, isso vale para criança e para adulto. Que mais? Sono, não podemos esquecer. E também é muito importante para a qualidade de vida, também é muito importante para a imunidade. Exatamente, né? A criança que dorme mal, ela vai ter uma dificuldade de desenvolvimento como um todo, né? De crescimento, de ganho de peso, ela vai ter prejuízo na produção de vários hormônios, então isso vai repercutir também na imunidade. Exatamente. É exposição à natureza, né? Exposição solar também, tudo isso ajuda também bastante no desenvolvimento da imunidade. Então é a história do feijão com arroz, né? Exatamente. Não tem receita má. O básico funciona. E aí, nenhum remedinho, Silvia. As vacinas. Não podemos esquecer. As vacinas, elas vêm a apresentar, digamos assim, esses bichos, digamos assim, esses vírus, essas bactérias, de uma forma que a gente não desenvolva a doença, mas o nosso organismo entende que ele está sendo invadido, então ele começa a produzir defesas específicas contra aquelas doenças pelas quais nós fomos imunizados, e aí uma oportunidade real de entrar em contato com a doença, a gente já tem a forma de como se defender. E aí rapidamente a gente produz muitos anticorpos, né? E a gente acaba não adoecendo. Então é uma forma fantástica, né? Quisera nós que tivéssemos vacina aí para tudo. Então, as que tem, a gente tem que tomar. Então, muita gente chega e me pergunta, não, é para tomar a vacina do Covid? É, minha gente. É para tomar vacina de tudo enquanto na Terra estiver disponível e for indicado para a sua idade. Entendeu? Foi através da vacinação que a gente evoluiu muito, né? Muitas doenças que antes existiam, elas foram erradicadas com a vacinação. Então, a gente não quer que isso volte, né? Exatamente. E quando esse número de pessoas vacinadas começa a cair, as doenças começam a voltar. Tanto que a gente viu aí já, anos passados, o surtos de sarampo, né? O sarampo voltando, uma doença que já nem existia. E isso pode acontecer com
diversas outras doenças. Então, se a gente tem essa forma de prevenção, é agarrar com unhas e dentes. E aí, a gente vai deixar a cereja do bolo pro final. Porém, antes de falar dela, eu queria desmistificar algumas medicações que são vendidas como melhora de imunidade. Vai comprar essa briga? Comprar essa briga. E aí, pessoal, vamos começar desmistificando o Montelukast. O Montelukast, a gente vai ter várias marcas no mercado. E é uma medicação muito boa, excelente, tem indicações específicas para rinite, para asma, porém, às vezes, é uma medicação que está sendo prescrita como melhora de imunidade. Isso não existe. Não existe essa indicação do Montelukast para melhora de imunidade. Inclusive, algumas crianças apresentam, às vezes, até como efeito colateral, alterações no comportamento. Exatamente. As mães ficam assustadíssimas com isso e não tem benefício para essa situação específica. Para a imunidade, não. É como você falou, né? É um remédio muito bom, que tem suas indicações, né, na alergia. Então, faz um controle interessante, rinite e asma. E aí, a criança melhora da rinite e da asma dela e passa a adoecer com menor frequência. Mas isso não significa que ele melhorou a defesa, significa que ele controlou a doença de base, entende? Então, assim, não vale para todo mundo. Então, vale para os alérgicos e é bem específica a sua indicação, como você falou. Muitos efeitos colaterais, especialmente relacionados a alterações de comportamento. Eu tenho muitos pacientes que não ficam bem com essa medicação, tá? Então, outra coisa que eu vejo muito se prescrever, até se indicar, se empurrar lá no balcão da farmácia, são os polivitamínicos, né? Vitaminas são essenciais, né, na vida da gente. A gente encontra nos alimentos, a gente encontra numa dieta saudável, numa dieta equilibrada. Quando existe a carência de vitaminas em situações específicas, tudo bem, a gente repõe, mas aí tá prescrevendo polivitamínicos sem indicação para as crianças, isso pode levar até uma intoxicação. Tanto estar baixo é ruim, quanto o exagero também. Também é tóxico, né? Exatamente. E às vezes as mães ficam até meio assim, né? A doutora, passa uma vitamina aqui pra esse menino. Aí eu digo, olha, eu nem conheço polivitamínico. Eu nem sei passar, porque polivitamínico não serve de nada. As vitaminas, elas estão nos alimentos. Então, se você quer melhorar a imunidade do seu filho, oferecer alimentos de qualidade. Exato. E assim, sempre manter, né, uma rotina de puericultura. Em geral, a partir de 1 aninho de idade, eu colho exames anuais, né, nos meus pacientes. E aí, de repente, nessas oportunidades, detectando alterações, detectando carências, aí sim a gente vai repor, a gente vai suplementar o que realmente seja necessário naquela circunstância, e aí sim vai ter vai contribuir nessa imunidade, né, que a gente sabe que as vitaminas, os micronutrientes, eles são essenciais para nossas defesas. É isso? Exatamente. Mais uma vez, que a gente já repetiu, é o básico que funciona. É o básico que funciona. Não tem nada mágico, não tem remédio milagroso, é o básico. E aí, assim, para vocês não ficarem tão tristes, a gente vai falar de uma medicação que a gente tem experiência em consultório. Como eu estava falando agora para a Silvia, é a única medicação que eu vejo nos congressos de otorrino falando. É uma medicação que já existe há muito tempo no mercado e que promete melhorar infecções bacterianas, virais e até talvez de quebra a alergia. É porque melhora o sistema imunológico como um todo. Então pode até ter também esse efeito que é o nosso Broncovaxon. Eu sempre explico pra mãe, assim, que o Broncovaxon ele funciona como uma vacina, né? Ele é um lisado, ele é uma mistura, digamos assim, né, de pedaços de bactérias, por assim digamos, e que a criança faz a ingestão, né? Então o corpo, ele vai entender como se ele estivesse sendo invadido, né, por vários bichinhos, digamos assim, e aí ele começa a produzir defesas. Só que o remédio é como a vacina, ele não vai ter a capacidade de fazer com que a criança desenvolva doença, né? Mas o corpo entende como, então ele produz as defesas para quando de fato a criança entra, né, em contato com o determinado agente, ele já vai conseguir responder com maior agilidade. Exatamente. Eu tenho boas experiências no consultório, assim, às vezes de crianças que chegam com indicação cirúrgica e eu faço o Broncovaxon e a criança volta bem. Ou então, tipo assim, é uma criança ainda muito pequena, né, que o pai tá um pouco receoso, o pai e a mãe, de operar. Faço o Broncovaxon um tempo para segurar, para ver se essa criança cresce.
cresce mais e fica mais tranquilo de operar. Então, eu tenho boas experiências com Broncovaxon. Porém, não é para vocês saírem comprando Broncovaxon. A gente não tá fazendo propaganda do remédio, a gente não tá ganhando nada com isso. Apenas estamos contando uma experiência de consultório, que realmente é a única medicação que eu vejo, em alguns casos, uma melhora. E outra coisa também importante, né, para manter essa imunidade, digamos assim, do corpo, ok, é tratar as doenças de base. Então, pessoas, né, em geral, que a gente não tá falando aqui só de pediatria, mas que tenha doença de base, que tenha diabetes, né, que tenha uma hipertrofia de adenoide, por exemplo. Então, tratar aquela doença de base para diante de entrar em contato com algum vírus, com alguma bactéria, ter uma capacidade melhor de se defender. Exatamente. E isso aí vai ser mais frequente nas crianças, né? Mas também pode acontecer nos adultos, até porque o adulto, às vezes, a qualidade de vida dele acaba sendo ruim, não dorme bem, não come bem, só come besteira. Isso vai repercutir na imunidade também, né? Então, não são só as crianças que têm que buscar essa melhora na alimentação, né? Os adultos também. Exato. E é isso, né? Que mais? Uma coisa, não lembro. Acho que era isso, pessoal, que a gente tinha para comentar com vocês. E aí, a gente vai esperar a sugestão no nosso Instagram dos próximos temas. Então, a gente vai deixar caixinhas abertas para os próximos podcasts. Exatamente. Então, a gente pede que vocês divulguem com o vizinho, com o parente, com o amigo, conto com os seguidores nossos do Instagram, com os colegas, certo? Porque é um projeto muito interessante que a gente pretende expandir, falar sobre temas muito importantes, chamar outros profissionais, como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas, para corroborar, né, para agregar junto com a gente esse projeto, tá? Então, não esquece, podcast Otto Alerge e em breve o 4º episódio. Vem com a gente!